Olá, vamos mergulhar hoje numa ideia que é, bem, fundamental: a importância de se dedicar de verdade na juventude. Eu sei, às vezes parece um sacrifício danado, né? Mas como a gente vai ver, talvez seja o melhor investimento que se possa fazer na vida. Então, vamos direto à pergunta que vale 1 milhão. Por que essa fase da vida é tão, mas tão crucial para o aprendizado? Olha, a resposta não é sobre passar de ano ou entrar numa faculdade legal. É algo muito, muito mais profundo. Tem a ver com a própria fundação do nosso futuro. E para a gente entender bem essa ideia, a melhor analogia é essa aqui. Pense em todo o esforço e estudo na juventude como se fosse o ato de plantar uma árvore. O trabalho pesado é agora, sabe? Mas a sombra fresca e os frutos deliciosos, esses a gente vai colher pela vida inteira. E toda a árvore começa por onde? Pelas raízes, claro. E no nosso caso, as raízes são a base do nosso cérebro. A fundação de tudo que a gente vai aprender está literalmente dentro da nossa cabeça. Ok, agora se liga nisso. O cérebro jovem tem uma coisa incrível chamada plasticidade neural. Pensa assim, é como se ele fosse uma massinha de modelar, super maleável, pronta para criar novas conexões. É por isso que uma criança aprende uma língua nova com uma facilidade que para um adulto parece mágica. E essa janela de oportunidade, que vai mais ou menos até os 25 anos, é um período único para aprender de um jeito rápido e que fica para sempre. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o que se aprende nessa fase não só gruda com mais força na memória, como também cria o alicerce onde todo o conhecimento do futuro vai ser construído. Habilidades como lógica, música ou um outro idioma se tornam quase automáticas. O cérebro não está só aprendendo um fato, ele está aprendendo a aprender. Beleza, com as raízes bem firmes, a gente chega no tronco da nossa árvore. E é aqui que a mágica do efeito composto começa. O conhecimento passa a funcionar como uma verdadeira bola de neve. A grande sacada aqui é que conhecimento não se soma, ele se multiplica. Cada coisinha nova que se aprende se conecta com o que já estava lá e aí fica muito mais fácil aprender a próxima. É uma bola de neve que só cresce. E quanto mais cedo ela começa a rolar, meu amigo, maior ela fica, abrindo um leque de oportunidades cada vez maior. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A questão não é só sair decorando um monte de coisa, mas sim construir uma estrutura mental forte, que vai sustentar um crescimento gigantesco lá na frente. Com um tronco forte, o que aparece? Os galhos. Eles crescem e se esticam lá para cima, em direção ao futuro. Vamos ver como aquele esforço do começo se transforma em preparo para o que vem pela frente. E o mais legal aqui é o seguinte, não estamos falando de decorar fórmulas ou datas. O valor de verdade, o ouro, está em desenvolver habilidades que não têm data de validade. No mundo que muda a cada segundo, saber pensar, se adaptar e resolver problemas é o verdadeiro kit de ferramentas para o sucesso. E tudo isso, no fim das contas, se resume a uma única palavra: liberdade. Ter uma base sólida de conhecimento não prende ninguém. Pelo contrário, dá mais chaves para abrir mais portas, permite que se descubra paixões que nem se imaginava que existiam e, o mais importante, dá autonomia para desenhar o próprio caminho. Mas um ponto de atenção muito importante: nenhuma árvore cresce sozinha no vácuo. Ela precisa de todo um ecossistema ao redor, e o ingrediente secreto aqui é o equilíbrio. Se dedicar muito aos estudos não significa se trancar num quarto e esquecer da vida. Muito pelo contrário. O desenvolvimento intelectual é só uma parte da receita. O crescimento emocional com a família e os amigos e o bem-estar físico com o esporte e descanso são tão vitais quanto. É fundamental entender isso aqui. Brincar, sair com os amigos, descansar, isso não é distração, não é perda de tempo. São atividades essenciais. Um cérebro descansado aprende muito melhor. Uma pessoa emocionalmente bem tem mais força para encarar os desafios. Uma coisa alimenta a outra, entende? É tudo parte do mesmo pacote de crescimento. E assim, a gente chega na melhor parte, a hora da colheita. Depois de cuidar das raízes, do tronco, dos galhos e de todo o ecossistema, o que será que acontece, hein? Essa citação fecha o nosso raciocínio com chave de ouro. O sucesso na carreira, a realização pessoal, a capacidade de se virar nos 30, a sabedoria, tudo isso são os frutos. E as raízes desses frutos sempre estarão fincadas lá naquele esforço inicial, naquele tempo dedicado a aprender quando o cérebro era terra fértil. Então, para fechar, fica aqui uma reflexão. Independentemente da fase da vida em que cada um está, essa ideia da árvore continua valendo. O esforço de hoje é a semente da colheita de amanhã. A questão que fica é:
que sementes estão sendo plantadas agora mesmo.